Olá, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao assunto da petição inicial, começando pela emenda da petição inicial a partir ali do artigo 321 do CPC. Se você não está com o teu código, pega ele aí, acompanha junto, para que haja melhor compreensão do tema. Então, emenda da petição inicial. Em que casos que o juiz ele vai determinar que o autor ele emende a petição inicial? Então, quando faltar alguns requisitos do artigo 319 ou 320, que foi tratado no último vídeo, ou se a petição inicial ela apresentar algumas irregularidades que dificultem a resolução do mérito. O que é a resolução do mérito? É quando o juiz ele analisa o fundamento daquele processo. Ele entra e verifica a fundo aquela questão que foi trazida pelo autor e pelo réu na sua contestação, e ele decide com base naquela questão se o autor ele tem ou não direito. Então, por isso que ele analisa o mérito da questão. E o CPC, ele traz lá no artigo 488 um princípio de primazia pela resolução do mérito. Então, se o autor ele vai até o Poder Judiciário exigir uma prestação jurisdicional, é muito mais efetivo que esse judiciário ele forneça uma decisão verificando se o autor tem ou não direito. E não simplesmente realizando uma decisão, fornecendo uma decisão que não analisa o mérito, mas que encontra óbices, que encontra falta de pressupostos, situações, irregularidades onde não é possível analisar o mérito. Então, isso seria ineficiente para o Poder Judiciário. Por isso é que há essa primazia pela resolução do mérito, pela decisão que resolva o mérito. E no caso de faltar esses requisitos à petição inicial, o juiz ele vai determinar que o autor ele emende essa petição, ou seja, ele peticione nos autos trazendo ali o que o juiz colocou que falta. Então o juiz ele deve ser muito claro naquilo que ele acredita que faltou nesse processo, que precisa ser complementado e aditado através dessa petição. Isso está lá no artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, o juiz ele precisa ser muito claro nessa decisão, dizendo ao autor: olha, faltou isso. O que deve ser completado é essa questão, para que o autor ele saiba o que fazer. Se o vício ele for sanável, é possível que o juiz intime esse autor para realizar a emenda mais de uma vez, até que isso seja suficiente para que o processo ele continue. Então, ele pode determinar novas emendas até que ele consiga corrigir. Isso está lá no artigo 317. Artigo 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Então, várias vezes isso pode acontecer. Somente se ele não cumprir a diligência, ficar evidenciado esse relapso com o processo, é que essa petição inicial, então, ela será indeferida. Artigo 321, parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. E o indeferimento da petição inicial, ele somente vai ocorrer no início do processo. Então, antes do réu ele ser ouvido. Se o réu já foi ouvido e o juiz verificou que há uma falta de pressuposto, há alguma situação que foi vista posterior, só foi analisada percebida posterior à citação, o juiz ele pode extinguir esse feito, mas com base na falta de pressuposto e não no indeferimento da petição inicial.
Está lá no artigo 485, inciso 4º do CPC. O indeferimento ele é uma hipótese especial de extinção do processo por falta de um pressuposto processual. A petição válida, ela é um requisito de validade do processo. E se não for preenchido, então vai haver essa extinção sem o exame do mérito. Então, se ocorrer essa extinção logo no início, ainda não há a angularização processual, não há a formação da relação processual, o réu ele não integrou o processo. Então, essa extinção ela não traz uma condenação de honorários sucumbenciais a esse autor. Então, ele acaba trazendo ali uma economia processual. Esse indeferimento da petição ele pode ser tanto ser total como parcial. De acordo com o resultado da decisão, tem-se o sistema recursal. Então, se o indeferimento ele for parcial, feito por um juiz singular de primeiro grau, nós estamos diante de uma decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo do instrumento, artigo 354, parágrafo único do CPC. Já se o indeferimento ele for total, feito por um juiz singular, primeiro grau, esse vai ser uma sentença, essa decisão, então a sentença ela é recorrível por apelação. Se for contra o indeferimento total ou parcial feito pela decisão de um relator, caberá agravo interno, sempre quando for o relator é agravo interno, contra indeferimento total ou parcial feito por acórdão, então um órgão colegiado, conforme o caso, vai caber um recurso ordinário constitucional, um recurso especial, um recurso extraordinário, vai depender da situação. Se houver apelação, então, no caso de houve esse indeferimento total, essa decisão ela vai ser proferida em sede de sentença, foi extinto esse processo sem resolução do mérito. O autor inconformado, ele pode então, interpor uma apelação, que é o recurso cabível. A apelação, ela permite um juízo de retratação, está lá no artigo 331. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Então, o juiz ele pode, dentro de 5 dias dessa apelação, a partir do momento que há o protocolo dessa apelação nos autos, no prazo de 5 dias, o juiz ele pode voltar atrás da sua decisão, que é essa retratação. Ele pode dizer, olha, me enganei, não... Isso só vai poder acontecer, essa retratação, em casos específicos onde a lei autoriza, e essa é uma situação onde é permitida a retratação. Não vai haver retratação se essa apelação for intempestiva. Isso tem um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis que fala que se for intempestiva não vai haver retratação. O juiz ele vai submeter à instância superior para que faça esse juízo de admissibilidade, mas ele não vai se manifestar acerca da intempestividade e nem vai poder se retratar. Se não houver retratação, então o juiz ele não se retrata, fala, não, essa decisão está correta, ele cita o réu para responder o recurso. Então, o réu vai ser citado para contrarrazoar a apelação. Está lá no artigo 331, parágrafo 1º. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Então, ele vai ser citado para contrarrazoar. Se a apelação ela for provida, o prazo para contestação ele começa a correr da intimação do retorno dos autos, é o parágrafo 2º, sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto do 334. Então, começa a correr do retorno, aqui começa a contar esse prazo. Não interposta a apelação, se não há esse inconformismo do autor, o réu ele é intimado apenas do trânsito em julgado da sentença. Ele é intimado quando escoe todo esse prazo para que ele possa recorrer
e não havendo mais possibilidade de recorrer, como não há prejuízo para esse réu, ele não precisa ser chamado, ele não precisa haver esse contraditório nos autos. Então, ele só vai ser intimado do resultado desse processo para que ele tenha conhecimento. Está lá no parágrafo 3º. Não interposta pela ação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Então, vai ser somente intimado. E quais são as hipóteses de indeferimento da petição inicial? Quando que é permitido ao juiz indeferir a petição inicial, proferir esse julgamento sem análise do mérito? Então, os casos que permitem, estão lá no artigo 330. Então, a petição inicial será indeferida quando? Vamos analisar cada uma dessas situações. Primeira situação é a inépcia. Então, o que seria a inépcia da petição inicial? É quando existem defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido que impedem o julgamento do mérito. Então, não é toda situação de indeferimento de petição inicial que essa petição ela é inepta. Não, é apenas quando está diante de uma situação que defeitos vinculados à causa de pedir ou ao pedido. O parágrafo 1º do artigo 330, ele vai dizer quando se considera inepta. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Imaginem, o autor não coloca o pedido na petição, não traz pedido. Como, né? Toda petição inicial tem que ter um pedido, nós vimos isso? Isso é um requisito? Toda petição inicial tem que ter uma causa de pedir, o fato jurídico e a relação jurídica decorrente desse fato. Então, se faltar isso, né, tanto o pedido como a causa de pedir, lembrando que o pedido e a causa de pedir são elementos da petição. Pedido, causa de pedir e partes. Se falta o pedido ou a causa de pedir, essa petição ela estará inepta. O pedido for, o segundo inciso, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, que está lá no artigo 324 do CPC, e depois nós vamos analisar. Então, imagina, um pedido indeterminado pede uma revisão de todo o contrato. Não é possível. Qual cláusula que você quer revisar? Pede uma revisão de uma prestação de contas de forma indeterminada. Algo que se altere um valor porque acha que o valor está muito alto, mas não indica que taxa de juro que achou alta, qual é a porcentagem que achou alta, qual é o índice. Então, é algo tão geral que se torna até mesmo impossível de ser julgado. Então, o pedido ele tem que ser determinado. Não é possível um pedido genérico, exceto quando a legislação permite. E isso nós vamos ver depois. Mas a regra é que se o pedido for indeterminado, o pedido ele tem que ser certo, determinado, claro, coerente. Se ele for indeterminado, essa petição ela vai ser também considerada inepta. Terceiro, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Então, imagina, lá na petição, ele fala que ocorreu o inadimplemento de uma obrigação. Mas aí, no pedido, ele pede a invalidação do contrato. Não há uma decorrência lógica, uma sequência lógica disso que foi contado. Há uma confusão nesses autos. Então, também, a petição ela tem que ser muito clara, porque, como foi dito no vídeo anterior, a petição ela projeta sentença e o juiz ele vai ter uma atividade extremamente difícil se essa petição ela não vir de forma clara. Então, se não decorre, não há uma narração dos fatos que o pedido ele acaba sendo lógico, isso fica muito difícil para o juiz, fica quase impossível realizar a tutela jurisdicional. Então,
nesse caso também é considerado inepto. Próximo. Contiver pedidos incompatíveis entre si. Então, quando há acumulação de pedidos incompatíveis, nós vamos ver os casos em que não é possível acumular os pedidos. Mas imagine um caso em que se pede que o contrato ele seja cumprido, o contrato seja adimplido e que esse contrato seja declarado invalidado. Ou ele vai ser cumprido ou ele vai ser invalidado. Acumular os dois não é possível. E lembrando que sempre que ocorrer qualquer situação dessas que foram citadas, que estão aqui descritas como causa de inépcia, o juiz ele terá que, antes de indeferir a petição, ele terá que intimar o autor para que emende a petição, para que corrija, para que esclareça a petição. Sempre o juiz terá que primar por essa decisão de mérito. Artigo 330, parágrafo 3º, ele coloca aqui, na hipótese do parágrafo 2º, que é no caso de ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento, alienação de bens, o autor terá de discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Então, o autor terá que declarar o que ele quer de forma clara, específica, o que ele quer que seja declarado controvertido e também o valor incontroverso do débito. E o parágrafo 3º fala que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Então, aquele valor que é incontroverso, que não tem uma controvérsia, que ele acredita que está correto, o autor que é devedor, ele deve sim continuar pagando, porque se ele não pagar esse valor, vai ser declarado sobre ele a mora da obrigação. Então, ele precisa sim realizar esse pagamento, seja por depósito judicial, por boleto acertado com esse réu do processo, enfim. Mas ele precisa realizar esse pagamento, cumprir com essa obrigação. Ainda como hipótese de indeferimento, nós temos ali no inciso 2º do artigo 330, quando a parte for manifestamente ilegítima. Então, ele trata da ilegitimidade da parte. Essa situação, a ilegitimidade da parte, ela pode ser tanto uma causa de improcedência do pedido, então ela pode ser uma improcedência do pedido, como o indeferimento da petição inicial. Depende do tipo de ilegitimidade que nós estamos tratando. A regra é que somente vai poder pleitear em juízo aquele que for titular do direito. E apenas o ordenamento jurídico é que vai estabelecer as exceções em que se pode pleitear em nome próprio direito alheio. E os autores, eles falam que esse caso de indeferimento de petição inicial seria nessas hipóteses de legitimação extraordinária. Então, é quando há uma legitimação anômala, uma substituição processual, que é o caso, por exemplo, o Ministério Público que tem legitimidade para entrar com ação de anulação de casamento. Então, seriam esses casos de legitimação extraordinária, quando em nome próprio se pede acerca de um direito alheio. Casos em que não há legitimidade para solicitar aquele direito específico, pode ser então indeferida. Em outros casos de ilegitimidade, o que vai ocorrer é a improcedência do pedido. No inciso 3º, ele fala que o autor carece de interesse processual. Então, também é um caso de indeferimento da petição inicial, a falta de interesse processual. O que é o interesse processual? É aquele que deve ser aferido diante do objeto litigioso, no caso concreto. Então, ele deve estar presente, esse interesse,
tanto para propor a ação quanto para contestar a ação. E o interesse processual, ele possui duas dimensões. A primeira dimensão é de utilidade. Ele é útil, ele propicia o resultado favorável que é pretendido. E a segunda dimensão é que ele é necessário, então há uma necessidade por aquela tutela jurisdicional. Só aquela tutela é que vai poder conceder o resultado que é necessário. Caso não seja verificado a utilidade e a necessidade, então esse autor ele é carecedor de interesse e essa demanda ela vai ser extinta. Ainda, o inciso 4º, ele fala que vai ser indeferida a petição quando não for atendido os artigos 106 e 321 do CPC. O 106 determina que se indique na petição inicial o endereço em que o advogado ele vai receber as intimações, o número da OAB e a sociedade de advogados do qual ele participa. E se não for suprida essa omissão no prazo de 5 dias, a petição será indeferida. Então, isso tem que ficar claro ali na petição inicial, o endereço profissional para que ocorram as intimações desse advogado, o endereço, a inscrição da ordem para que se verifique a regularidade da inscrição e até mesmo se há uma sociedade de advogados do qual ele participa para verificar se há algum impedimento na representação daquele processo. E o artigo 321, ele autoriza que o juiz ele determine a emenda da petição inicial para correção dos vícios sanáveis, no prazo de 15 dias, também sob pena de indeferimento. Então, se não for sanado, essa petição inicial vai ser indeferida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta aquilo que você teve de dúvidas e nos vemos então nos próximos vídeos tratando acerca do pedido da petição inicial e também da improcedência liminar do pedido. Até lá!